Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro. Já temos a live do dia de hoje, 28 de janeiro de 2025, horário 9h56 da manhã. Bom dia para quem dormiu. Já capturamos 14 mil terroristas. Já temos mais de 38 bilhões de dólares confiscados. Estamos já com a captura do mentor, do criador, do que estabeleceu toda esta formatação através da sua perversidade lógica, ou seja, a mentira absoluta, e trazer para si confabulações, chamando a atenção dos mais perversos, acreditando que se todos estivessem unidos, um dando apoio intelectual ao outro, lhes daria legitimidade. Pelo contrário, onde não impera a democracia, impera o ditador, e onde há ditadura, a corrupção impera. Vocês dirão, mas o mundo inteiro é corrupto. Sim, o mundo inteiro é corrupto. Quando ninguém está olhando. Quando estão olhando, todos os corruptos se vestem e se mostram que não são corruptos. Por isso que quando você os enquadra num crime mundialmente conhecido como omertà, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Ndrangheta, Yakuza, Yamaguchi, centenas de nomenclaturas de organizações que se estabelecem através da propina no planeta, em 196 países. Mas não sendo suficiente, eles se projetaram a governar o planeta. E todos eles corromperam funcionários públicos e se estabeleceram com ministérios de justiça,
parlamento, partidos políticos. Então, entenda, vamos ser práticos. Eis a live. Atenção, atenção contra a contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica, autarquias. Aqui é o NR, interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo TPI, por 123 países, com tutela e curatela, 60 agências de inteligência, todos para informar que já estão todos identificados, viemos à captura. Então, não há para onde vocês procurarem. Pode ligar para o Putin, pode ligar para o Papa, pode ligar para quem vocês quiserem. Acabou. Não podemos, temos que tirar você. Recall, recall. Temos que recolhê-los. Todos recolhidos. Recolhidos. São terroristas. Recolhidos. Tem tratos com terroristas, são células. Todos eles trabalham dentro de uma linhagem, dentro das suas secretarias, dos seus redutos, como funcionários públicos, estabelecem o seu feudo. E todo o seu compadrio, o seu conluio. Então estamos ao combate. Não tem um lugar sequer, 1.800 favelas ou mais, só no Rio de Janeiro. São 1.822, mas entendam, é tudo um posicionamento de hierarquia de funcionários públicos que eles próprios participam. Então tem funcionários públicos que assinam como se fossem do comando da capital. Como se fosse o chefe. Não, eles não são o chefe. Ele é um dos chefes. Incrível, né? Então vocês veem que todos eles têm a sua forma, modus operandi, aonde aperta o pé. Então o pé está apertado para todos. É uma investigação feita por comandos de Exército, Marinha Aeronáutica, onde já temos prisões de todos que se envolveram ao motim contra a liberdade, contra os bons costumes, contra a família. Todos já identificados. Então, estejam todos presos. Ministros, 39 ministérios. Também, tutelas e curatelas. Autarquias. Todos estão sendo todos observados em todas as áreas, já há muitos anos. É uma investigação, levou tempo. Então já é para vocês saírem. Não há argumentação, não há roteiro, não há forma. Não há roteiro, não há forma. Pelo contrário, estão antecipando recolher vocês de imediato.
o usurpador, o torturador, o terrorista Maduro não tomará posse em se intitular presidente da Venezuela. A Bolívia pulou fora. Temos aqui o embate, ou seja, troca de tiro e bomba. No Paraguai, na fronteira com o Brasil, os membros da máfia, dos funcionários públicos do Supremo Tribunal Federal, não estabeleceram diretrizes honestas em rever o marco temporal. E isso criou um conflito de fronteira. Então, vocês são os causadores deste crime, membros do Supremo Tribunal Federal. Como também a sua participação, seu conluio, seu consentimento em atitude como um sonso, totalmente butolínico, totalmente fora de si, não tem orientação financeira, tem que ser tirado, extraído de imediato, já que as digitais não batem, é o impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então temos vários comandos de 123 países. Não há o que conversar. Já está todas as capitais tomadas. Agora estamos procedendo. Já são 14 mil que foram já extraídos. 14 mil. Mais de 38 bilhões de dólares confiscados. Imóveis, propriedades, terras, empresas, tudo identificado. E você dirá, poxa, mas o cara era tão legal. Sim, mas ele estava tramando em genocídio em massa. Mas quem colocou esse sujeito, então? Quem sempre quis fazer isso? Tentaram 2 vezes. Esta é a terceira. Mesmos modus operandos, mesma propaganda, mesma situação no campo, ou seja, voltaram à cena do crime, todos procedendo da mesma forma. E a população sabe, a que estudou sabe, a que não estudou não sabe nada. Bom, então estamos entendidos? Você, mequetrefe, anátema, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você está preso internacionalmente há muito tempo. Captura internacional. Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista, mentor intelectual, criador
Não há o que conversar. O senhor declarou guerra aos Estados Unidos da América. O senhor é parte do atentado contra o senhor Trump, presidente da República, e o senhor Bolsonaro, como também de vários que já não estão entre nós, devido a que os senhores mandaram exterminar. Estamos em guerra. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça paga, justiça privada, na captura de funcionários públicos querendo se perpetuar através de gerações nos seus feudos de trabalho, estabelecendo feudos. Tudo já identificado em 196 países. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome, é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, Mercado Pago, é a plataforma. É um Pix, né? Só que é na plataforma Mercado Pago. Entenderam? Mas Pix só tem um mesmo, não tem problema. Também o meu CPF, 510-466-44734. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Que o senhor Yahushua, abençoe a todos nós. Ele disse, quando pronunciares o meu nome, ali estou. Que queres que te faça? Ele sempre vem assim. Que queres que te faça? Senhor, olha por este planeta. Olha por todos nós, Senhor. Olha pela América Latina, América do Norte. Senhor, por favor, Yahoo, faz-nos ser participantes do teu propósito, Senhor. Em ter um propósito em que servir ao Senhor Yahushua Honda Rushaim, Yahushua. Gratidão, Senhor. Agradeço a todos, Senhor. Em cada um que olho, vejo o teu rosto. Quão sábio tu sois. Sois muito sábio, Senhor. Gratidão, Senhor. Beijos a todos. E vamos, que tem muita gente para aprender. Muita gente. Eu não sei se é prisão, né? Vamos ver. Qualquer coisa entraremos em contato. Okay, sir, what happened? Thank you.
Gente, então vamos embora, 9h34, segue repercutindo a notícia que você viu aqui ontem no Conexão. O Brasil já está sendo impactado pela decisão dos Estados Unidos, que suspendeu, já sob uma ordem de Donald Trump. Vamos repassar aqui, ela foi dada no dia 24 de janeiro e o Brasil foi comunicado no domingo, às 7h36, que a Organização Mundial para Migrações da ONU, a OIM, perderia o financiamento americano. A OIM funciona majoritariamente com base no dinheiro enviado pelos Estados Unidos. O que a OIM faz no Brasil? Bom, no caso da região norte, ela é um braço imprescindível para manter de pé a Operação Acolhida. A Operação Acolhida, gente, recebe só via OIM e atende de 250 a 500 venezuelanos todos os dias. Falando só ali da entrada por Pacaraima, em Roraima. A gente vai para lá conversar com quem está sentindo no pulso a mudança e o impacto dessa determinação de Donald Trump. Jesus está voltando, trombetas. الحاجز تقريبا إلى أكثر من 6 أيام وأنا نايم في السقعة هذه وأنا من دون لا إحرام ولا فرشة ولا أستنى بس اللحظة هذه إن أنا أشوف أهلي بقطع غزة. الحمد لله يعني شعور طيب إنه بدنا نرجع لغزة لبيوتنا لأراضينا نشوف أهلنا ونشوف ربعنا حبايبنا برغم الأسى اللي شفناه. شكرا. Eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão. Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Sejam todos bem-vindos e hoje, claro, eu não poderia não comentar uma notícia publicada ontem pelo site Metrópolis, que coloca o Brasil na mira de Donald Trump. Pois é, o Brasil entra na mira de Trump. A matéria do Metrópolis dizia o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, ontem, que o Brasil é um tremendo criador de tarifas. No discurso feito em um encontro com republicanos na Flórida, Trump falou sobre a necessidade de imputar tarifas em outros países que, segundo ele, querem prejudicar os Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, vamos colocar tarifas em outros países e pessoas de fora que realmente querem nos prejudicar. Eles querem nos prejudicar, mas eles basicamente querem tornar o seu país bom. Para eles o país tem que ser bom, mas querem prejudicar os Estados Unidos. Olhem o que os outros fazem. A China é um tremendo criador de tarifas, e a Índia e o Brasil também. São tantos países, disse ele, criadores de tarifas. No discurso, diz o Metrópolis, Trump disse que a necessidade de criar tarifas para outros países é uma maneira de sempre colocar a América em primeiro lugar. Vamos estabelecer um sistema muito justo em que o dinheiro vai entrar em nossos cofres e a América vai ser muito rica novamente. E vai acontecer muito rapidamente, afirmou ele, ou ameaçou, diz o Metrópolis.
Trump ainda disse que a política econômica externa do governo vai retornar ao passado, quando o país era mais rico. É hora dos Estados Unidos voltarem para o sistema que nos tornou mais ricos e mais poderosos do que nunca. Você sabe, os Estados Unidos, entre 1870 e 1913, taxavam tudo. E esse foi o período mais rico da história dos Estados Unidos, frisou. Bem, 2 pontos importantes aqui nessa questão. O primeiro é que Trump se refere a países que querem prejudicar os Estados Unidos e colocou o Brasil entre os países que querem prejudicar os Estados Unidos. E isso é ruim para nós. O segundo ponto a ser destacado é que Donald Trump faz uma comparação entre 2 períodos históricos. Em que não havia imposto de renda federal, que, segundo Trump, foi o mais próspero dos Estados Unidos. O segundo é o período que vai de 1913 e chega até os nossos dias, quando foi feita uma reforma, ou melhor, criada uma emenda, uma reforma na Constituição, criando uma emenda, a 16ª emenda, para estabelecer exatamente isso, um imposto de renda federal. E é aqui que a coisa toma uma dimensão inimaginável, pois acreditem, Donald Trump quer eliminar, acabar, enterrar, por fim, ao imposto de renda, acreditem se quiserem. O imposto de renda que a esquerda normalmente chama de receita. O imposto de renda é a receita para todos os efeitos que a esquerda usa para manter a máquina de Estado. Todo mundo sabe disso. Sempre que um governo de esquerda chega ao poder, ele busca aumentar as receitas, não é mesmo? Pois é, cobrando impostos de renda, impostos cada vez maiores para os cidadãos, para sustentar a máquina do governo, sempre maior também. Pois é isso que Donald Trump quer acabar. Ele quer acabar com o imposto de renda federal. E como, pergunta-se, o Estado, ou melhor, o governo se manterá nas pernas sem a chamada receita? Bem, através de tarifas. Essa é a ideia de Donald Trump. Supertarifar produtos estrangeiros ou países estrangeiros, e aí o lucro dessas tarifas compensar o fim do imposto de renda federal. É uma questão muito interessante porque até o momento não se sabe exatamente qual o efeito disso prático na economia. Muitos dizem, num primeiro momento, seria muito ruim para os americanos. Porém, contudo, entretanto, com o passar do tempo, o fim do imposto de renda permitiria aos americanos ter mais poupança, mais renda, mais dinheiro no bolso para investir. Outros dizem que isso significaria o encarecimento de muitos produtos e aumentaria, inclusive, a dívida externa. É um impasse, é um imbróglio. Ninguém sabe muito bem no que isso dará. Mas, voltando à questão do Brasil especificamente, Trump se referiu, então, ao Brasil, entre outros países, como China, Índia, por exemplo, como inimigos dos Estados Unidos. Não disse com essas palavras, mas disse que são países que querem prejudicar os Estados Unidos. A questão aqui é a seguinte: como que essas economias entenderiam o processo de Donald Trump? A China já passou por isso no primeiro governo de Trump. Eu tenho aqui alguns números, como, por exemplo, no primeiro governo, Trump impôs tarifas de 10% a 25% sobre cerca de 380 bilhões em importações da China, incluindo uma tarifa de 25% sobre importações de aço e uma de 10% sobre alumínio. Foi esse o momento mais tenso da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Bem, a China sentiria um golpe tremendo
se Trump não estivesse no fim do seu primeiro mandato sem retorno imediato à Casa Branca, pois foi o que aconteceu. Voltou o Biden e as coisas melhoraram bastante para a China. O que aconteceria? Bem, os produtos chineses, claro, não teriam um grande mercado nos Estados Unidos, e isso pode acontecer novamente, mas agora não mais apenas em relação à China, mas praticamente todos os países que querem ou que têm relações comerciais com os Estados Unidos. O caso da Colômbia, por exemplo, 4% do PIB colombiano depende das negociações com os Estados Unidos, ou depende do mercado norte-americano. Se a Colômbia continuasse no seu ataque a Donald Trump, recusando-se terminantemente a receber os imigrantes ilegais ou repatriá-los, perderia uma grande soma no seu PIB, um grande número, uma grande fração do PIB por conta das taxações ou das tarifas impostas por Donald Trump. Num primeiro momento seriam de 25%, mas poderiam dobrar. E é exatamente isso que Trump fará com qualquer outro país que não esteja alinhado com os Estados Unidos nesse momento. E aí, para um leigo em economia como eu, a pergunta é a seguinte: os produtos que ficarão caros nos Estados Unidos por conta das tarifas poderão eventualmente ser produzidos nos Estados Unidos? Bem, muita gente diz que esse é um princípio através do qual Trump poderá comprar, inclusive, a Groenlândia. Claro que tem até gaiatos dizendo o seguinte: o gelo da Groenlândia ficará mais caro nos Estados Unidos, mas poderá se tornar um produto barato desde que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos. E outros perguntam: isso poderá acontecer eventualmente no meu país? Eu poderei amanhã ou depois acordar no meu país com a bandeira dos Estados Unidos? Porque afinal de contas é mais fácil se tornar parte dos Estados Unidos para que os nossos produtos continuem fluindo no mercado americano do que travar uma batalha comercial com eles? São perguntas, são questões, mas isso, claro, trará uma enorme revolução no mundo. Muita gente chega a dizer, inclusive, que isso pode colocar a economia global literalmente à bancarrota, como aconteceu entre 1929 e 1930. Todos os países, de repente, se enfraquecem, todos os vizinhos dos Estados Unidos vão à bancarrota. E aí, bem, aí é claro que a economia global afunda como um todo. Então, Donald Trump está tirando o pino da granada. A questão é saber como isso poderá ser entendido daqui para frente. Muita gente diz que este sonho, este projeto de eliminar o imposto de renda federal não passará, porque não é fácil reformular a Constituição americana, não seria fácil mexer na 16ª emenda, seria praticamente impossível. Outros dizem que será possível porque, nesse momento, Donald Trump tem um capital político imenso, incalculável, imensurável. Daí porque é nesse momento em que ele poderá fazer essa grande revolução, essa grande transformação. Claro que muita gente que paga altos impostos ficaria feliz em não mais pagá-los. Pois é. E o governo federal ficaria muito feliz ganhando mais sobre tarifas do que num imposto propriamente. São questões bem polêmicas, portanto, elas só estão começando. Eu não posso dar aqui nenhum palpite que vá além da mera especulação nesse momento. Mas uma coisa é certa: se Donald Trump quer mesmo eliminar um imposto de renda, terá, claro, que viver de tarifas, enxugando cada vez mais a máquina do Estado, claro, enxugando cada vez mais o tamanho da máquina e, ao mesmo tempo, enquadrando muitos mais países do que tem feito até o momento. E aí entramos nós. Donald Trump está mirando também o Brasil, porque se ele quiser viver de tarifas,
terá que encontrar muitos defeitos nos países a serem altamente tarifados, não é mesmo? E nós, ao que tudo indica, estamos oferecendo essa possibilidade a Donald Trump. Nós somos uma vitrine de muitos defeitos. Quem viver, verá. Aguardemos. Como eu disse num post publicado no domingo no X, um grande terremoto se avizinha. Até depois, se Deus quiser. Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul e para aqueles que já estavam com saudades. Doutor, onde está? Onde está? Por onde anda? O que veste, o que come, com quem priva de seus momentos íntimos? A dona Jangita Perova, a excelentíssima senhora primeiríssima dame da República. Onde está? Teria ido, a morar num bangalô junto da família Macron, nos arredores de Paris para todo sempre. Teria ido a Cuba, teria ido para Nicarágua fazer um curso de primeira-dama com a mulher do Daniel Ortega. Onde está a primeira-dama? Bom, aonde o Janjo vai, às vezes a Janja vai atrás. Se o Janjo reapareceu para a cena intergaláctica, nesta segunda-feira última, significa também que a Janja aparece. Viagens já marcadas, inclusive viagens solo, onde ela viaja com ministros, um marido muito moderno, claro. E sempre falta de transparência. Sigilos e mais sigilos em relação a gastos, a agenda desta primeira-dama, que o Lula diz que é uma agente política, outros dizem que é uma agente secreta, não se sabe de quem, né? Mas muito bem, nós vamos hoje aqui abordar alguns planos que a Janja tem. Aqueles que não estão sob sigilo, né, impostos pelo governo, alguns planos. Entretanto, é interessante notar e também de ressaltar que a dona Janja já está avisada e manjada, inclusive no plano internacional. Aliás, né, quando ela mandou o Elon Musk tomar no coco licuri, aquilo tornou o inglês dela mais visto internacionalmente. Ela, de fato, chamou os holofotes para os seus calcanhares. Não é isso? Então vamos ver que você é o seguinte: a transparência internacional caiu em cima da Janja, veio para cima da Janja, criticando faltas de informações sobre Janja. Será? Olha aqui. O despautério é tão grande que internamente a oposição não diz nada. A mídia, meu Deus, meus amigos, em algum momento da história, essa mídia vai ser enxovalhada. Já é, mas vai ser realmente, do ponto de vista formal, ela vai ser exposta de roupas baixas, de roupas de baixo. Essa mídia baixa, de roupas de baixo. Meus amigos, olha que interessante. Transparência Internacional critica a falta de informações sobre Janja. Isso está no Poder 360. Esta é uma ONG. Essa ONG, organização, né, não governamental, cita respeito à publicidade, ao princípio da publicidade, ao princípio da transparência, não é? Então, a Transparência Internacional critica o desrespeito reiterado da Janja em relação à falta de transparência, falta de publicidade de seus atos na administração pública, atos que são patrocinados com dinheiro público. O governo se recusa a divulgar até mesmo a agenda da primeira-dama. O governo se recusa a divulgar até mesmo a agenda da primeira-dama. Estou aqui olhando o tripé, a qualquer momento ele pode cair. Pá! Então vocês, por favor, aqueles que pensam em serem mantenedores do canal, você pode ajudar na manutenção do canal de duas formas, antes que esse tripé que está com a ring light caia sobre os meus equipamentos e sobre minha cabeça. Você pode se tornar membro indo até
a aba Seja Membro, ou então por meio dessa chave Pix que aqui está. Vamos lá. Inclusive, essa semana vocês vão ter uma surpresinha aí. Vamos melhorando um pouquinho e tal, né? Mas precisamos da ajuda de vocês. Tem uma foto matadora da Janja. Janja, olhar, 67, não é 43. 67, não é esse? A Transparência Internacional. Isso está no Poder 360, matéria de 27 de janeiro, publicada às 21h37. Matéria recentíssima. A Transparência Internacional Brasil criticou a ausência de informações sobre as atividades da primeira-dama Janja Lully da Silva. A declaração foi feita depois de reportagem do jornal O Globo apontar que o governo do presidente tem negado reiteradamente pedidos de informações sobre a agenda da primeira-dama. Pronto, é isso. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, afirmou que Janja exerce função pública, ela não quer tanto ser uma agente pública, mesmo sem cargo formal. Diz aqui o diretor da ONG, o fato disso estar acontecendo sem as formalizações necessárias não pode ser justificativa para desrespeitar o princípio da publicidade da administração pública, a lei de acesso à informação e a lei de conflitos de interesses. Ao contrário, a informalidade agrava a situação. Meus amigos, existe a tal da lei de acesso à informação e o governo está desrespeitando, aliás, desrespeita toda hora, está, mais uma vez, no que tange a Janja, desrespeitando esta lei de acesso à informação, quando veículos de comunicação ou cidadãos de modo geral requerem informações, por exemplo, sobre a agenda, onde vai, com quem andas, né? Me diz com quem andas, diz com quem anda, onde vai, o que come, com quem está gastando, o que é que está fazendo. Não, é secreto. Aí nós poderíamos perguntar, a Janja está aí? Toc, toc, toc. A Janja está aí ou já viajou também com o Lully? Não é verdade? Vamos aqui, negativa do governo. A Casa Civil do doutor Rui Costa, o que mandou vocês pararem, nós todos, de comermos laranja, né? É uma coisinha mais baratinha, enquanto o Luiz Costa tem um cartão corporativo multimilionário com o nosso suor. A Casa Civil rejeitou os pedidos de acesso às agendas de Janja, alegando que, por não ocupar um cargo público oficial, ela não está obrigada a registrar ou divulgar suas atividades. Espera aí, mas a mulher viaja várias vezes representando o Brasil como chefe de estádio. Quer dizer, quando é para dizer, sou uma primeira-dama diferentona, sui generis, ela usa, então, até de status de chefe de estádio, episodicamente, viajando com séquito, né, de damas de honra com ela, né? Mas quando é, então, invocando a lei de acesso à informação, já que ela viaja e gasta e ostenta com o nosso dinheiro público e fica pousando de agente pública, aí quando é então para solicitar informações sobre a sua agenda, não, diz a Casa Civil desse homem que tem 2 neurônios chamado Rui Costa, diz lá, não, ela não é obrigada a registrar e divulgar suas atividades porque ela não tem cargo público. Tá certo. Em resposta à ONG, que solicitou detalhes da agenda e informações sobre seus assessores, o governo afirmou que a primeira-dama não se enquadra nos dispositivos da Lei 8.112/90, que é a lei aí dos servidores públicos federais, ou agentes públicos federais. A coluna de Malu Gaspar de O Globo. Aliás, está horrível essa redação, viu? O Poder 360 está escrito assim, a coluna de Malu Gaspar, do O Globo. Tá feio. Do O Globo. Também teve negado um pedido semelhante no mês passado e aguarda a resposta de um recurso. Vocês estão vendo o que está acontecendo, pessoal? É um caso sério. Bom, mas a despeito disso, Janja e ministro viajarão a Roma pela Aliança contra a Fome. Viagem visa conquistar para o Brasil o posto de presidente do projeto. O projeto é muito importante, o projeto. Gente, nós somos o escárnio da cloaca das partes mais baixas do mundo. Pelos motivos postos.
A primeira-dama Janje deve viajar a Roma, a capital da Itália, junto de uma delegação comandada pelo pelo ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o homem que afundou o Piauí. Entre os próximos dias 9 e 13 de fevereiro, a esposa do presidente, que devia estar cuidando do presidente, um homem de 80 anos, todo remendado este homem. E esta mulher, a gente se pergunta, este homem que está aí tem 80 anos ou tem 60? Ele é um amor ou ele é um moa? Pelo amor de Deus, são posturas e atos que parece que nós estamos anestesiados. As verdades estão a bater as nossas caras. Não. Cleitinho disse que não é para falar sobre isso. Ah, entendi. A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai representar o marido em uma reunião do Conselho Internacional que escolherá qual país presidirá a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. De acordo com o veículo, o governo Lula quer liderar a iniciativa justamente por ter sido responsável por criar a fome. O projeto foi lançado durante a cúpula líder do G20, etc, etc. Veja, não é gozado isso? Aliás, por falar de gozado, né? A Janja vai viajar então a Roma, onde será escolhido ali qual país presidirá a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, num governo em que em 2 anos eles estão jogando mais brasileiros na pobreza e a fome está aumentando porque a carestia dos alimentos aí está. Mas nós estamos vivendo em tempos assim, pessoal. Dê-me um adjetivo aí. Nós estamos vivendo em tempos, como diria Teresa Botinelli, que deve estar por aí, distópicos. Tempos distópicos, duros de sobreviver esses tempos. É duro de sobreviver esses tempos. É um negócio assim, é sanatório geral, sabe? É comunidade da Taja Preta geral. De acordo com interlocutores, Lula está concentrado na política interna. Lula, onde está Lula? Alguém viu Lula? Lula com a carinha mais gordinha, com a carinha mais com as orelhas assim, com o negócio, uma papada maior, menor. Alguém viu Lula mais bronzeado, com traços mais finos, com traços assim um pouco mais diferentes e tal? Onde está Lula? De acordo com interlocutores, Lula está concentrado na política interna e por isso não poderá viajar a Roma em fevereiro. Segundo as fontes, Janje foi escolhida para ir à viagem porque atuou como uma madrinha da iniciativa, ajudando a formular o programa O Janja Palhuja e buscando apoio para ele. O ministro Wellington Dias, que de fome, o estado dele, infelizmente, nosso grande Piauí, sempre chupado pelos sacinuras, volta e meia, o Piauí está afogado em fome. O ministro Wellington Dias será o candidato brasileiro na eleição para presidente do projeto. O Wellington Dias de fome entende muito do projeto. Ele não, né? Ele nunca sentiu, mas talvez as políticas que ele encapou não é brincadeira. Oi? Esquerda, vamos aqui. Janje. A Janje realmente, tudo é secreto em relação a Janje. Tudo é secreto. É um negócio realmente terrível. Terrível. Está aqui também no Diário do Poder. O governo esconde dados sobre a agenda e reuniões de Janja. Casa Civil alega que Janja não está obrigada a registrar ou divulgar a agenda. O governo Lula tem negado pedidos de acesso a informações sobre as atividades da primeira-dama. Desde 2024, solicitações de várias ONGs especializadas em acesso à informação estão sendo rejeitadas. Em março e abril de 2024, a ONG Fiquem Sabendo pediu detalhes da agenda, reuniões e informações sobre os assessores à disposição de Janje. Segundo o jornal O Globo, a Casa Civil de Lula negou e alegou que a primeira-dama não é obrigada a registrar ou divulgar a sua agenda. Mas vamos ler aqui, vamos ver se ele sabe em português na Casa Civil. Disse assim, aspas, esclarecemos que as informações solicitadas não poderão ser disponibilizadas posto que a senhora primeira-dama não ocupa cargo público, conforme a definição dos artigos 2º e 3º da Lei 8.112, diante disso, não possui a obrigação de registrar e divulgar a agenda. Quem escreveu isso aqui foi um dos amigos do grupo Prerrogatives. Aliás, a Janja está aí nomeando um bocado de juíza federal, ministra de STJ. A Janja está formando a sua própria
Janjada. Essa justificativa contrasta com o papel ativo de Janja, que tem um gabinete no Palácio do Planalto e influencia, sim, em decisões importantes, como indicações ao judiciário, como eu acabei de falar. Fiquem sabendo que a ONG fez 2 novos pedidos e apresentou 3 recursos na tentativa de reverter as negativas do governo. Meus amigos. Parabéns. Este é o Brasil, como dizia um certo jornal patético, o Brasil que eu quero. Meus amigos, deixem seu like, inscrevam-se como membros, como eu acabei de dizer. Agradeço muito os elogios, mas é preciso que vocês apoiem o canal. Vão até a aba Seja Membro, tornem-se membros, cooperem por meio dessa chave Pix que aqui está. E, compartilhem e comentem. Claro, como várias instituições estão fazendo, usem da criatividade. Tá certo? Um abraço. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan. Con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan. Con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.